Olá pessoal, meu nome é Gilson e essa é a nossa quinta aula do nosso curso de Programação para Dispositivos Móveis. Então vamos ver aqui um breve roteiro que a gente vai abordar nessa aula. Lembrando que na aula 3 a gente falou um pouco sobre gerenciador de layout, linear layout, relative layout. Aí na aula 4 a gente falou sobre como armazenar recursos, mensagens, cores, imagens, e nessa aula a gente vai falar sobre esses componentes aqui, esses componentes de tela, que são os Text View, Edit Text, Button, Image Button, Checkbox, Radio Button e o Toast, certo? A gente vai falar sobre esses componentes aqui. Então, começando a nossa aula, o conteúdo da nossa aula, a gente vai começar vendo o componente chamado Text View. O que é um Text View? Então, um Text View nada mais é do que um campo de texto, um label, onde você vai digitar um título de alguma tela sua. Então, aqui a gente pode ver no nosso material 3 exemplos da utilização de um Text View. Então, no primeiro exemplo, a gente simplesmente digita um texto, e o nosso texto aqui nesse exemplo é o Hello World, certo? Nesse atributo aqui do Text View chamado Text, você digita o que você quer escrever, o que você quer que apareça na tela, certo? E a gente pode juntar esse exemplo aqui com o que a gente aprendeu na aula anterior. Então a gente pode definir uma mensagem no nosso arquivo string.xml e usar essa mensagem aqui no nosso Text View, certo? Então o segundo exemplo de um Text View, a gente define um endereço web, no caso o endereço da Google, e a gente diz que é um link web. Então a gente preenche essa propriedadezinha aqui de autolink e coloca web. Então vai aparecer um link quando você rodar a sua aplicação, e se o usuário clicar nesse link, ele vai abrir o browser com o endereço especificado no atributo text. E nesse terceiro exemplo aqui, a gente também define um texto, certo? Que vai ser esse texto em branco e fundo azul. E a gente define duas cores, uma cor para o fundo e uma cor para o texto. Então, se a gente juntar também com o que a gente aprendeu na aula anterior, em vez de colocar a cor direto aqui nesses atributos de background e text color, a gente define essas cores no arquivo colors.xml e faz uso dessas cores aqui. Então, nesse terceiro exemplo aqui, você pode usar tanto o arquivo colors.xml para definir as cores do texto e do fundo, e pode usar o arquivo XML string para definir a mensagem que vai aparecer no seu Text View. Então aqui de lado a gente vê, se a gente rodar a nossa aplicação, a gente vai ver nessa telinha aqui o que vai aparecer na tela. Outro componente que estende a classe View é esse Edit Text. O Edit Text é um campo de texto que você vai escrever alguma coisa, o usuário vai preencher alguma coisa nesse campo de texto. No Text View ele só vai ver a mensagem, e no Edit Text ele vai digitar o que ele quer naquele campo. Então aqui também a gente pode ver um exemplo. Geralmente, assim, na maioria das vezes o Edit Text vem acompanhado de um Text View, que é para dizer para que serve aquele campo, certo? Ou você pode colocar você pode escrever em cima daquele campo do Edit Text para dizer o que é que o usuário vai digitar naquele campo. Então, nesse exemplozinho aqui no nosso Text View, a gente coloca o tamanho da fonte aqui, ó, text size 20dp, e coloca o texto que vai aparecer para que serve aquele Text View, que na verdade é um campo de login, certo? Então o Edit Text vai ser para o usuário digitar o login dele, é um campo editável que o usuário vai digitar o login dele. Então o tamanho desse Edit Text também vai ser 20dp, certo? Então o Text View vai ser um campo que o programador vai digitar, certo? Vai aparecer uma mensagem na tela, e o Edit Text é um campo que o usuário vai preencher e geralmente está no formulário, certo? No caso aqui, um campo de login. Agora a gente vai falar sobre o Button e o Image Button. Como o próprio nome já diz, o Button é um botão que você vai colocar na tela, certo? E o Image Button também é um botão, só que ao invés de um texto que vai ter no botão, você vai colocar uma imagem. Então, aqui no nosso exemplo, a gente está com dois buttons, um button e um Image Button, que eles estão aparecendo aqui na tela, certo? Então, o texto do primeiro botão, que é um botão comum, vai ser botão 101,
E no outro botão a gente não vai colocar um texto, a gente vai colocar uma imagem. No caso aqui a gente colocou uma imagenzinha do Android. Então, e vocês podem ver aqui que no source, certo? Nesse atributo src aqui do image button, a gente colocou uma imagem lá no arquivo drawable, certo? E fez uso dessa imagem aqui para colocar como conteúdo do botão, certo? Agora a gente vai falar sobre o checkbox. O checkbox nada mais é que um quadradinho que aparece na sua tela que o usuário pode selecionar ou desselecionar. E ele fica com um tiquezinho assim, checado, certo? Se ele clicar, fica checked. E se ele não clicar, fica unchecked. Então, nada mais é do que esse componente que simboliza um quadradinho e quando ele está selecionado ou não, aparece um Vzinho, certo? Então, nesse exemplo da gente aqui, a gente colocou, está usando aqui o que a gente aprendeu na aula 3, que foi o Linear Layout, e colocou 4 checkbox dentro do Linear Layout. Então, o Linear Layout é o View Group, que a gente vai colocar os componentes dentro dele, e nesse exemplo específico, a gente colocou 4 checkbox dentro dele. Então, o primeiro checkbox vai aparecer com um textozinho do lado, chamado Java. O segundo vai aparecer com outro textozinho chamado C++. O terceiro com um textozinho chamado C#. E o quarto com o texto JavaScript. E esses componentes que a gente está vendo nessa aula, eles aparecem bastante em formulários. Então, imagine que você tem um formulário que pergunta a você quais linguagens de programação você sabe. Então, vai aparecer as opções Java, C++, C# e JavaScript. Então, você pode selecionar apenas um, ou os 4, ou 3. Você pode selecionar quantos você quiser. Nada impede que você selecione um elemento e selecione 2 ou 3 elementos. Então, esse checkbox aqui ele não é exclusivo. Você pode selecionar mais de um elemento. E essa é a forma que a gente faz para usar o checkbox. Você coloca ele no seu arquivo de XML, de layout, e para acessar ele na sua Activity, certo? Para você controlar algum evento ou ver se ele está checado ou não, você faz uso da classe R, que a gente também já viu na aula anterior, certo? Então você usa essa função aqui, find view by ID, e coloca o nome do seu checkbox. Vejam que aqui está checkbox Java, que é o nome desse checkbox aqui de cima, certo? E para você verificar se esse checkbox está checado ou não, você vê que quando você captura o checkbox aqui nessa primeira linha, você atribui o valor, a referência daquele checkbox a variável aqui, e você usa essa função isChecked para ver se ele foi checado, ou seja, se o usuário clicou ou não no checkbox. Beleza? Então, depois do checkbox, agora a gente vai ver o Radio Button, que eles são parecidos. Contudo, no Radio Button, se você selecionar uma opção, automaticamente a outra opção é desmarcada. No checkbox você pode selecionar mais de uma, já no Radio Button existe uma propriedade chamada que agrupa os elementos, certo? Então, se você seleciona um, automaticamente você seleciona o outro. Então, o checkbox é bastante usado em formulários onde você pergunta o sexo, masculino ou feminino. Se eventualmente tiver marcado feminino e você selecionar o masculino, o feminino é desmarcado e o masculino fica marcadinho. Então, essa aqui é a forma da gente acessar esse Radio Button, certo? Vejam aqui no exemplo que você cria um Radio Group e dentro você coloca os seus Radio Buttons, que são as suas opções. Então, dentro do Radio Group, se você selecionar uma opção, a outra opção que está dentro dele será desmarcada, certo? Então, essa é a forma de acessar. Você coloca o nome do Radio Button também, certo? Vejam aqui que está definido o ID, Radio Group, e aqui você coloca r.id, o nome do seu Radio Group, pega a referência dele e você pode pegar o elemento que foi selecionado, certo? Então, aqui a gente está vendo como declarar o Radio Button e o Radio Group dentro do XML Layout e como fazer uso dele na sua Activity, para ver se ele está selecionado, qual campo está selecionado, se está selecionado ou não. Então, no XML Layout, você coloca os seus componentes, certo? No caso, o Radio Group, ou Checkbox, ou Text View, ou Edit Text. E na sua Activity você captura esses elementos e você pode fazer uso dele para ver se está checado, qual informação foi inserida dentro da sua Activity. E tem essa classezinha chamada Toast aí. Essa classe Toast nada mais é que uma classe para você exibir um
uma mensagem de feedback para o usuário. Geralmente é um alertazinho que aparece na tela. Então, imagine que você quer dar uma mensagem depois que o usuário fizer uma determinada ação, que ele clicar no botão, que ele selecionar uma imagem. Então, você pode fazer uso dessa classezinha chamada Toast. Então, ela serve para exibir uma mensagem de alerta e você exibe essa mensagem de alerta fazendo uso dessa função aqui, toast.makeText. Então, vamos supor que você tem um botão e no evento de um clique de botão você coloca essa linhazinha aqui e digita a sua mensagem de texto dizendo que o botão foi clicado ou que determinada ação foi executada. Então é basicamente dessa forma que você usa essa classe Toast e faz uso dessa função chamada makeText que você vai digitar a sua mensagem. Agora falando um pouco de outros componentes, certo? As considerações finais dessa aula, a gente viu alguns componentes nessa aula, tem outros componentes no nosso material, no nosso caderno, e existem ainda outros componentes que nem estão nessa aula, nem estão no material, que se você quiser estudar mais a fundo, certo? No caso, o Spinner é um componente de Combo Box, onde é exibido uma lista de opções para o usuário, certo? Se você já deve ter visto muito. É um componente que tem uma setinha que você clica, aparecem outras opções e você seleciona a sua opção ali dentre as opções predispostas para o usuário, certo? Então existe esse componente Spinner que tem no nosso material. Existe o componente Process Dialog, que se o usuário clicar no botão e uma determinada ação for demorada, você pode exibir esse componente que vai aparecer um loadzinho na tela, indicando que o usuário deve aguardar o processamento. Existe esse componente chamado Autocomplete Text View, que à medida que o usuário for digitando, ele vai dando sugestões do que ele deseja, certo? Existe esse outro componente aí chamado Progress Bar, que é uma barra de progresso, que ela pode dizer se está 10% processamento, 20%, 30%, até 100%. E existe esse outro componente aí, List View, que nada mais é do que exibir uma lista de componentes que o usuário pode clicar em um determinado componente, fazer uma seleção, enfim. Então esses aí são outros componentes, uns existem no nosso material, outros não, que é para você saber que existe e também são bastante úteis na nossa aplicação. Beleza? Então é isso, pessoal, a gente se vê na próxima aula.